pra dizer que tu és o Senhor. Deus querido, Senhor nosso, amado Pai, vem encher as nossas vidas do gozo da Tua presença e vem conduzir-nos, Senhor, no decorrer de todo esse culto que Te prestamos. Oro por cada família, por cada pessoa que está nesse momento junto conosco, mesmo em suas casas, em seus lares, mas que estamos unidos em espírito
para te adorarmos. Enche as nossas vidas, Senhor, da tua graça e bondade e aceita a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, amados do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez aqui estamos para juntos adorarmos ao nosso grandioso Deus. É maravilhoso saber que mesmo a ausência do templo não nos impede a adoração conjunta ao Senhor. Deus provê os meios necessários para que assim possamos fazer. E a todos vocês que estão em sintonia nesse momento, que estamos juntos, sejam bem-vindos a esse momento de adoração ao nome do nosso eterno Deus. Sejam todos bem-vindos. Aproveite que ainda dá tempo, passe o link que você recebeu, passe para um amigo, para um familiar seu, para alguém que possa acompanhar também. Vamos espalhar o amor de Deus, vamos compartilhar a graça do Senhor. Ainda há tempo para isso. Faça isso agora, pegue o link e transfira convidando parentes, amigos, para juntos estarmos. Eu quero saudar os meus familiares que estão em sintonia lá no Espírito Santo, minha esposa Luísa, que está lá com as nossas filhas, e os nossos amados, nossos queridos que ali estão. Quero saudar a minha sobrinha lá nos Estados Unidos, Nina, que Deus te abençoe, a Mira e a família lá na Itália. Estamos orando por você, querida, que Deus vai estar recuperando a saúde de vocês e vai salvar toda a família desse momento tão crucial em que vive a humanidade. O Senhor é contigo. Nós estamos gratos a Deus por todos aqueles nossos familiares em São Paulo, no Amazonas, em tantos lugares que estão, e os seus familiares, queridos, vocês que estão nos acompanhando, que estão conosco agora, os seus familiares também. Deus abençoe a cada um, Deus possa estar dirigindo e orientando a vida de todos vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar 2 avisos, fazer 2 comunicações para a igreja. Primeiro, amados, dia 1º, próxima sexta-feira, nós estaremos iniciando a jornada 31 dias de oração pela família. É uma promoção da Junta de Missões Nacionais e nós estaremos juntos como Igreja do Senhor, como povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Nós estaremos compartilhando desse período de oração. A partir de amanhã eu vou passar no grupo ou nos grupos informações aos irmãos de como nós iremos dar continuidade a esta jornada de oração. Também, no próximo domingo, estaremos iniciando a programação do mês da família. Nós estaremos usando parte do material do Ministério Oicos, estaremos passando informação para os irmãos durante a semana sobre aquilo que nós iremos fazer. Então, por favor, estejam em oração e estejam atentos nos grupos às nossas informações, que assim o faremos. Eu quero agradecer a minha equipe técnica que tem nos ajudado, o pessoal do louvor que está conosco nesse momento. Nós vamos dar continuidade ao culto e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, os versículos 35 a 41. E você vai acompanhar conosco esta leitura, já que nós não podemos fazer a leitura alternada, né? Então vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos 35 ao versículo 41, que assim nos diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa,
dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que são assim tímidos? Como é que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Calma, Jesus está no barco. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino lindo, belo, conhecido. Nós iremos cantar Mestre, o mar se revolta, mas nós vamos adorar o nosso Deus com a entrega dos nossos dízimos e ofertas alçadas. Nós vamos consagrar no altar do Senhor aquilo que lhe pertence. E como eu falo sempre, é uma alegria muito grande quando assim o fazemos, quando nós podemos adorar ao nosso Deus. Faça isso com alegria no seu coração e vamos louvar o Senhor cantando Mestre, o mar se revolta. O céu se revela.
Nós vamos orar neste momento, queridos, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas que colocamos no altar do Senhor. Depois nós vamos continuar louvando o nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração, porque bom é cantar louvores ao nosso Deus. Amados, nós agradecemos a Deus pela manhã, nós oramos agradecendo a Deus pela recuperação de algumas pessoas pelos quais estamos orando. A Daniela, lá do Espírito Santo, com a sua família, nesse momento de alegria em recuperação da saúde com relação à infecção do vírus e também momento de tristeza com a perda do ente querido. A Daniela teve o seu esposo internado no respirador, mas já saiu, já está recuperando a sua saúde, está na enfermaria. Mas enquanto isso, a sua sogra, ou a mãe do seu esposo, que estava com problema e no grupo de risco, que estava já em câncer em estado agravado, então veio a falecer. Então nós vamos orar pela Daniela, pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus cunhados que também foram afetados, a família toda, e estão nessa fase de recuperação. Agradecer a Deus também a minha sobrinha, Iranilde, a sua filha Juliana, ali na Itália, que foram infectadas também, estão em plena recuperação, orar por sua família, orar pelos nossos familiares também. E recebemos um pedido para orarmos pelo sogro da nossa irmã Claudenice, que também foi infectado pelo Covid-19. Então vamos orar para que Deus, assim como tem restaurado tantas vidas, possa ser misericordioso para com esse senhor e possa restaurá-lo desta situação. Recebemos também uma mensagem do meu primo Fernando, que mora ali em Ceilândia, ele pedindo oração pela sua sobrinha, o Walter, pedindo oração pela sua sobrinha Fernanda, que submeteu a uma cirurgia, um tumor no cérebro nesta manhã. Ele pediu pela manhã, mas foi logo após o culto, já tinha encerrado, mas me passou a mensagem agora que já está fora do centro cirúrgico, já se submeteu à cirurgia, está em estado de recuperação e pede que nós estejamos orando por ela, pela Fernanda. E assim, tantos outros motivos que nós temos, tantos familiares nossos que carecem das nossas orações e nós estaremos orando neste momento. Vamos assim fazer, queridos. Pai de eterna bondade, de infinita misericórdia, Deus de toda consolação, Deus que nos consola em meio às nossas tristezas e angústias, para que com essa mesma consolação possamos consolar outros que porventura passem por situações adversas. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos ouve quando clamamos a Ti. Por isso nós te agradecemos a recuperação dessas pessoas, desses irmãos, cujos nomes citamos agora, e clamando ao Senhor o conforto, o consolo para a família de Daniela e a pronta recuperação também, Senhor, dos seus familiares. Pedimos, ó Deus, pela Fernanda, que o Senhor tenha misericórdia e possa estar recuperando a sua saúde e, já que ela está internada, também livrando, ó Pai, de uma possível infecção do Covid-19. Que o Senhor esteja guardando, ó Deus, de acordo com a Tua bondade e grande misericórdia. Pai, nós oramos pelos nossos familiares, livrando, Senhor, desse momento tão crucial, tão difícil, que a graça do Senhor esteja conosco a cada momento. Pai, eu quero também te agradecer nesse momento, os dízimos, as ofertas consagradas ao Senhor, as mãos estendidas para te adorar através dos seus bens, que, ó Deus, nós possamos ser sempre fiéis a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor também por mais um ano de vida concedido à minha sobrinha Ilaene, lá em São Paulo, que gostaria de estar com seus familiares, mas nesse momento, Pai, que ela receba a nossa palavra de estímulo, de gratidão a Deus por sua vida. Que Deus a abençoe de maneira especial. Pai, abençoa todos nós que ora nos encontramos em sintonia contigo através desse culto.
Mais uma vez clamamos por nossa nação, que a mão do Senhor não esteja encolhida, que a mão do Senhor esteja estendida para esta nação e nos dê o livramento para a glória tua, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Você está no seu sofá aí, você vai levantar agora da sua cama, vai tirar o fone de ouvido aí do celular e você vai cantar também. Porque também não é fácil ficar aí sentado no sofá ou na sua cama sem louvar junto com a gente, né? Então vamos lá. Somos transformados pela graça, pelo poder do Senhor. Querido, mantenha sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, Marcos 4, 35 a 41. Vamos estudar um pouco nesse texto e refletir na palavra do nosso Deus, aquilo que Ele tem a nos falar nesta hora. E eu vou ler mais uma vez o texto para você poder acompanhar melhor e gravar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que são assim tímidos? Como é que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Calma, Jesus está no barco. A narração desse milagre encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos trabalhar o texto de Marcos, esse texto que nós lemos agora. O texto diz que já era tarde quando Jesus chama os discípulos para passarem à outra margem do mar. Na margem oposta ficava Decápolis, onde Jesus libertou um homem possesso de demônios, conforme nós encontramos a narrativa no capítulo 5, logo em seguida. Aquele homem que, possesso, veio confrontar a Jesus e então pediu a legião, pediu para entrar nos porcos, e a manada de porcos caiu no despenhadeiro e lançou-se no mar. Então, logo que Jesus desceu com os discípulos do barco, então eles assim o fizeram. Muito bem, mas continuando, dando continuidade ao texto, nós vamos observar que esta margem a que Jesus se refere é do Mar da Galileia. Nós chamamos de Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago. É talvez uma espécie de lago do Paranoá, aqui em Brasília, né, para quem mora aqui, mas um lago. E era aproximadamente 220 metros abaixo do nível do mar. Media aproximadamente uns 14 quilômetros de largura, com 21 ou um pouco mais de comprimento, segundo algumas pesquisas feitas. Era cercado de montanhas e esse fato favorecia o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Ventos que sopravam da terra para o mar se intensificavam nas proximidades do lago. E o ar quente que pairava sobre o lago se encontrava com o ar gelado que vinha das montanhas, incluindo as águas do degelo do Monte Hermon, que também vinha e desaguava no mar da Galileia. Então esse choque térmico, ele causava tempestades, e tempestades violentas, e muitas vezes inesperadas, porque não tinha momento certo para que assim acontecesse. Em condições normais, nós diríamos que o Mar da Galileia era um mar calmo, era tranquilo. E a história mostra o tempo todo muito mais a calmaria do Mar da Galileia do que as tempestades que ele apresentava. Durante uma tempestade, porém, as águas se agitavam muito. Esse confronto, esse choque do ar quente com o ar frio vindo das montanhas causavam esse choque, e então as tempestades, as ondas, muitas vezes chegavam a quase 2 metros de altura. Então essas tempestades se tornavam também muito perigosas para aqueles que ali estavam. Pela descrição dos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, que narram esse episódio, era mais ou menos este o cenário que estava sendo enfrentado pelos discípulos. Convém lembrar que alguns deles eram pescadores experimentados. Alguns deles haviam passado sua vida pescando nesse lago. Tinham experiência, eram experimentados naquela tempestade, mas mesmo assim eles entraram em pânico, desesperados, sem saber o que fazer, vendo que a água já enchia o barco. Eles se dão conta de que, contrastando com o seu desespero, Jesus dormia de forma tranquila na polpa do barco. Eles estavam desesperados, eles estavam angustiados, eles estavam aterrorizados com o tamanho da tempestade.
O barco estava indo a pique, a água estava já tomando conta do barco, já estavam quase que certo de que não resistiriam. Mas eles se dão conta, se lembram de que Jesus está dormindo ali. E quando eles se voltam, Jesus está tranquilamente dormindo. E por que dormia? Dormia porque sabia, Jesus sabia que o plano de Deus não pode falhar. Ele não iria morrer junto com os discípulos ali. Ele não estava preocupado com isso. Ele dormia porque sabia que tinha autoridade para repreender o vento e acalmar o mar. Alguns pregadores ousam dizer que Jesus estava fazendo teste com os discípulos. Eu não posso admitir isso. Porque se Jesus estivesse fazendo teste com os discípulos, estaria fingindo que estava dormindo. E se ele estivesse fingindo que estava dormindo, ele estaria mentindo e estaria pecando. A palavra de Deus nos diz que Jesus em tudo foi igual a nós, teve as experiências que nós tivemos, mas sem pecado. Jesus não experimentou pecado. Então, nós não podemos admitir o fato de que ele estava brincando de dormir, testando os discípulos de maneira nenhuma. Ele estava dormindo tranquilamente. Atordoados, os discípulos se voltam para Jesus e questionam: Mestre, não te importa que pereçamos? Certamente querem dizer, enquanto nós estamos nesse desespero, enfrentando essa terrível tempestade, o Senhor parece não se importar conosco. Jesus, despertado pelos discípulos, ele levanta, repreende o vento, ordena ao mar que se acalme e o vento se aquieta, o mar se acalma e vem a bonança. E ele se vira para os discípulos e pergunta: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês que têm ouvido tanto de mim, que têm visto os meus sinais e milagres, por que vocês que têm recebido de mim o ensino, e vocês não desenvolveram a fé? Vocês que têm andado comigo. Claro que eu estou tentando traduzir o que Jesus disse naquele momento, mas nós podemos raciocinar dessa maneira. Por que os discípulos, acostumados a estar a ouvir de Jesus, a ver os seus milagres, os seus sinais e maravilhas, por que eles não desenvolveram uma fé suficiente para saber que Jesus, estando no barco, eles estavam seguros? Os discípulos, como que atônitos diante de mais uma manifestação do poder de Jesus, eles exclamam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É como dizer entre si, eles questionarem: nós temos visto coisas extraordinárias, temos visto Jesus fazer coisas fantásticas, mas que homem é este que até o vento e o mar tempestuoso obedecem, cala na hora, aquieta-se de maneira tão extraordinária? Quem é esse homem? Eles estavam realmente impressionados, queridos. Estavam perplexos diante do poder e autoridade de Jesus. Agora eu quero destacar duas preciosas lições que encontro nesse texto. Nessa experiência entre Jesus e os discípulos, principalmente a experiência vivida pelos discípulos. E vamos nos colocar agora no lugar dos discípulos. Eu quero destacar duas lições. Primeira lição que eu vejo aqui é a completa humanidade e a completa divindade de Jesus. O evangelista João trabalha no seu evangelho, também nas epístolas, a questão da divindade de Jesus.
Ele mostra o quanto Jesus era Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas nesse texto nós vemos em ação tanto a humanidade de Jesus quanto a sua divindade. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Jesus é completamente homem e completamente Deus. Não há dúvida no texto de que Jesus estava realmente dormindo. O seu corpo estava cansado depois de um dia de intensa atividade. Se você ler os capítulos anteriores a esse que nós lemos, você vai observar que Jesus estava em plena atividade, em intensa atividade. E realmente estava cansado. Quando ele chama os discípulos para ir a outra margem, talvez procurar um lugar para descansar, ou até mesmo descansar dentro do barco, enquanto os discípulos navegavam. Mas a verdade é que o seu corpo estava cansado. Ali estava o Cristo plenamente homem, o Verbo encarnado, sujeito às mesmas limitações físicas comuns a qualquer ser humano. Jesus sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia dores. Tudo aquilo que é natural ao homem, Jesus sentia porque ele era plenamente homem. Por outro lado, ao acalmar a tempestade, Jesus também se revela Deus. Se o homem, Jesus, estava cansado, estava dormindo, estava descansando o seu corpo, agora o homem Deus, ou Deus homem, repreende o vento, repreende a tempestade e tudo se acalma. Diante do desespero dos discípulos, ele simplesmente ordena ao vento: acalma-te, aquieta-te. Ao som da sua voz, a tempestade se faz bonança. Ao som da sua ordem, o mar se aquieta. Então, queridos, a humanidade de Jesus é real e a sua divindade de igual modo. Há uma segunda lição que eu encontro aqui. Diante das tempestades da vida, não temos por que temer. Cristo Jesus está no barco. Diante das tempestades da vida, não há por que temer. Jesus está presente, está no barco das nossas vidas. Observe uma coisa. Jesus não repreende os discípulos por sentirem medo. Não foi o fato deles terem medo, deles estarem assombrados, que Jesus os repreendeu. Jesus os repreendeu por não terem fé, pela sua falta de fé diante da circunstância. Não é o medo que nos conduz à derrota. O medo é um sentimento natural da parte do ser humano. É uma reação natural nossa diante do perigo. Todos nós sentimos medo diante de qualquer circunstância. Quem é que diante da circunstância que nós nos encontramos hoje, diante dessa tensão mundial que vivemos e dessa tensão que vive nossa nação, quem é que não está com medo? Quem é que não sente a sensação de medo? Então Jesus sabia disto. E Jesus não repreendeu os discípulos por isso. Lembremos-nos que no Getsêmane, Jesus está clamando ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava certo da cruz que iria enfrentar. E humanamente, ele estava sentindo a dor cruel, antevendo a dor da cruz. Então não é o medo que Jesus nos repreende, mas é o fato de que o medo nos conduz à falta de fé, ao desencorajamento, à depressão, ao pavor, ao temor de tudo e de todos. Isso é que não pode acontecer. Comparando com o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta
capítulo 4, versos 8 e 9, que nós refletimos nossa penúltima mensagem, Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Podemos ser abatidos, mas não destruídos, perplexos, não desenganados. Da mesma maneira, nós podemos ver que nós podemos ser assaltados pelo medo. Nós podemos ser assaltados pela onda de temor, de pavor. Mas nós não podemos deixar que o medo consuma a nossa fé e nos faça sucumbir diante da tempestade. Não podemos permitir que o medo seja capaz de abafar, de sucumbir a nossa fé e nos fazer fracassar em meio às tempestades da vida. A falta de fé nos conduz inevitavelmente ao medo. E como consequência, o medo nos leva ao desespero. A tempestade que os discípulos enfrentaram era real. Não foi um sonho, não foi um pesadelo, foi algo real. Humanamente falando, eles tinham razão para estarem apavorados. Embora acostumados a tempestades naquele mar, nunca haviam experimentado algo igual. Eu posso supor que para aqueles discípulos estarem tão apreensivos, tão desesperados, foi realmente uma tempestade fora do conhecimento deles. Algo sobrenatural. Era uma tempestade que poderia acabar com suas vidas, poderia destruir as suas vidas. Eles estavam humanamente desesperados, estavam praticamente destruídos, mas eles esqueceram de uma coisa simples e fundamental. O Senhor do céu, da terra e do mar estava no barco. E eles não estavam lembrando disso. O mar estava revolto, o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento, aquele que criou o mar, aquele que criou os seus limites, estava dormindo tranquilamente no barco enquanto ele era agitado pelas ondas. E como eu disse antes, não estava fingindo de dormir. Queridos, conosco não é diferente. Quando estamos envolvidos em tempestades na vida, a impressão que nós temos é que o Senhor não está se importando com a nossa situação. A impressão que nós temos é que estamos sós, que o Senhor não está ligando para a nossa vida, para o que está acontecendo. Quantas vezes lutamos em desespero, procurando soluções, lutando inutilmente, tendo junto bem perto de nós, o Senhor Jesus. Quantas vezes entramos em pânico, quantas vezes entramos em desespero, e quando nós nos damos conta, nos lembramos, nós podemos ver o Senhor dizendo: por que você é tão tímido? Por que você é tão tímida? Por que você está com medo? Ainda não tem fé? Por quê? Eu estou contigo. Fazemos as nossas célebres perguntas: será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não se importa com a minha família? Não vê a minha angústia? Não vê o que está acontecendo comigo? Por que só acontece comigo? Não é verdade que nós estamos sempre querendo ser merecedores, fazendo ao Senhor esse tipo de perguntas, como se nós tivéssemos algum direito para fazer? Quando Jesus acordou do sono, ele silenciou o vento, acalmou a tempestade, repreendeu seus discípulos pela sua falta de fé. Eles não consideraram que a presença do Filho de Deus com eles fazia toda a diferença. Eles não consideraram a autoridade que o próprio Cristo lhes tinha outorgado. Sim,
Jesus tinha dado a eles autoridade para também fazer milagres, dentre outras coisas. Eles esqueceram disso. Amados, quando estamos em meio às lutas, tempestades, nós nos esquecemos que o poder de Deus está conosco. Se nós formos ressuscitados com Cristo, nós estamos com Ele, vivemos com Ele. E com Ele estamos em Deus, como falamos na mensagem desta manhã. Então não há por que temer, nós temos autoridade sim para repreender o medo, para repreender a tempestade na vida, para repreender o desespero. Nós temos autoridade sim, outorgada pelo nosso grandioso Deus. Apesar de Jesus estar ali com eles, os seus medos foram maiores que a sua fé. Os discípulos deveriam saber que com Jesus no barco, eles estavam seguros. De igual modo, nós precisamos saber que Cristo está conosco, está no barco da nossa vida. Não temos por que temer. Nós encontramos frequentes admoestações nas Escrituras contra o medo. Vamos ver alguns versículos que nos mostram isso. Por exemplo, em 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João nos diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. O apóstolo João foi chamado o apóstolo do amor. E na sua epístola ele fala muito sobre esta ligação nossa com Deus em amor. E o que ele está querendo dizer aqui é que quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nós não nos deixamos ser vencidos pelo medo. Quando nós temos íntima comunhão com Deus e quando nós temos como prioridade a comunhão com Deus, nós não temos por que nos deixar vencer pelo medo. Então, quando nós nos deixamos vencer pelo medo, esse medo produz tormento em nossa vida e nos afasta de Deus, não que Ele se afaste de nós, nós nos afastamos dEle e não permitimos que Ele trabalhe a nossa vida. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o mesmo apóstolo diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nos faz vencedor não são os nossos méritos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos assim com Deus. O que nos faz vencer as tempestades da vida é a fé incondicional que nós temos no Senhor, apesar de toda e qualquer circunstância. Não importa o problema, por maior que seja. É a nossa fé incondicional, fé viva. Não é fé volúvel, mas a fé viva, a confiança plena, que nos faz vencedores, mesmo quando tudo parece derrota. Mesmo quando a tempestade parece sucumbir o barco, como estavam pensando os discípulos, como estavam imaginando os discípulos. Por pior que seja a circunstância, precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos manter fixo nele os nossos olhos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós não podemos agradar a Deus com a nossa incredulidade. Quando nós nos desesperamos diante de qualquer circunstância, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio no teu poder. O que me diz a teu respeito, eu não acredito. Nós estamos demonstrando incredulidade e a falta de fé é uma afronta a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam. Paulo diz que nós fixamos os olhos em Jesus. Fixamos os olhos não no que nós vemos, que é transitório, mas no invisível. E esse invisível é o Deus eterno. Então nós não podemos agradar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Nós não somos covardes diante das circunstâncias. Nós somos um povo que confia no Senhor. Nós somos um povo que crê inabalavelmente no Deus eterno. Nós somos um povo que tem esperança viva no nosso Deus. E é por isso que nós não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jamais podemos ou poderemos deixar que o medo nos faça esquecer de que Jesus está sempre presente para acalmar a tempestade. Que Deus fortaleça a minha e a nossa fé. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos orar mais uma vez para encerrarmos esse culto, queridos. Depois nós vamos ter o pós-lúdio com nossa equipe de louvor. Nós vamos agradecer a Deus. Mas eu queria desafiar você a colocar a sua vida agora verdadeiramente no altar do Senhor. Se você está passando por alguma situação que está lhe trazendo medo, angústia, tristeza, descanse no Senhor. O salmista diz no Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Descansa no Senhor, confia nele, entrega a sua vida. O Senhor está no barco, Ele está nos conduzindo. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da nossa confiança. Creia nele. E você que está me ouvindo agora, se ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, ainda não conseguiu entregar a sua vida a Jesus, não conseguiu romper com a dúvida, com a incerteza, toma essa decisão agora. Fale para Jesus, Senhor, eu creio no teu poder, eu entrego a ti a minha vida. Quero que você agora também esteja orando por um familiar seu, que você gostaria que entregasse a sua vida a Jesus, ou por alguém que está passando um momento de muita luta e provação, para que confie no Senhor. Vamos orar. Deus querido, Senhor nosso, agradecidos por tua bondade e infinita misericórdia, nós nos colocamos nas tuas mãos nessa hora no teu altar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor esteja atento às orações que estamos fazendo nesta hora. E que o Senhor atenda a nossa súplica de acordo com a tua doce misericórdia. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do teu Santo Espírito estejam conosco, Pai, e com todo o povo de Deus que te adora em espírito e em verdade, que honra, que glorifica o teu nome, espalhado na face da terra. Ouve as nossas orações e súplica, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa semana, sejam guardados pelo Senhor Jesus e nós vamos louvar ao nosso Deus encerrando esse culto cantando ao Senhor. No canto anterior, o Levi convocou os irmãos em casa a louvar ao Senhor, a cantar. Eu tenho certeza que vocês cantaram com alegria e nós vamos encerrar o culto cantando ao Senhor. Good.